Galera, episódio 2 finalmente saiu e parece que o dia que a gente vai ter acesso ao episódio é realmente toda segunda-feira mesmo. O primeiro episódio ter saído semana passada no domingo parece que foi uma exceção e nada da Disney disponibilizar aqui no Brasil. Já foi confirmado, não tem mais agora possibilidade. Então só por meios alternativos mesmo, né? Vamos falar hoje do segundo episódio de Bleach, ver o que mudou em relação ao mangá até agora, então fica até o final para não perder nenhum detalhe. Toda segunda-feira a gente então se encontra para falar dos episódios de Bleach, então já lança um braço esquerdo del diablo no botão de se inscrever no canal e de ativar o sininho para não perder quando os vídeos forem lançados. Vamos lá, galera, a gente vê a introdução do líder, do que a gente viu no final do episódio, que era na verdade os Quincy's. Mas como assim? Eles não tinham sido extintos pelos Shinigamis? A gente viu todo o plot no começo da história dos Shinigamis que eliminaram os Quincy's porque os Quincy's eles queriam eliminar os Hollows e isso afetaria a balança entre os mundos. O que está acontecendo aqui? Eu vou fazer um vídeo sobre isso, não se preocupem, mas se eu disser aqui no review pode ser que estrague a experiência de algumas pessoas, né? Mas não se preocupem, eu vou explicar tudo direitinho num vídeo à parte. Então, no começo do episódio a gente vê a personalidade do que vai ser chamado de o Rei Quincy, né? Conversando ali com o Arrancar que teve o braço arrancado por ele, né? Por que ele não fez essa piada, né? Podia ter feito se falasse português. Mas mesmo que essa piada não tenha sido feita, a gente teve a oportunidade de ver, assim, a apresentação do Rei Quincy conversando antes dele entrar em combate. Assim, tudo bem, ele arrancou o braço do cara lá, mas antes dele começar a lutar de fato, ele se apresentar como uma ameaça na prática ali, a gente vê a personalidade dele dizendo, olha só, tudo bem, eu sei que você tá sentindo muita dor e eu vou deixar, você pode ficar deitado, você pode prestar aí o relatório deitado, mas assim, se você fizer isso eu vou supor que você não precise mais das suas pernas. Não é uma ameaça, mas também é só um aviso, é só uma... Ah, quem avisa amigo é, basicamente isso, né? E não só isso, mas depois que o cara começa ali a dar, tipo, não, é que, pô, a gente tava ali pra se preparar daqui a 5 dias e 2 dias atrás, ele começa a fazer um relatório do futuro e por algum motivo muito específico, o Rei Quincy ele fica meio que bolado com isso, ele fala, mano, eu não quero saber do futuro, eu quero saber do presente, por que você tá falando do futuro? Você, por acaso, se considera um profeta? 今私の前にいるお前は預言者か答えろ E o cara fica tipo, não, mas como assim? É que não é meu. Responde a pergunta, você se considera um profeta pra estar falando de coisas do futuro? Eu quero saber do presente. No fim, por não ter correspondido às expectativas do Rei Quincy, rodou. E o outro que estava do lado dele também, ele, não, tá tranquilo, eu consegui. Tava ali meio com um pouco de cagaço, mas ainda assim foi engraçado, né? Porque o Rei Quincy, ele parabeniza o cara dizendo, olha, você, por outro lado, conseguiu ali, bom, segurar o Ichigo ali por tempo necessário para que a gente conseguisse fazer lá a invasão e o aviso. Show de bola! Tá tranquilo? Estou safe? Não, morreu também. Logo no momento seguinte também é executado. Você fica, mano, vocês não precisavam nos arrancar? Por que vocês estão fazendo isso? E não, é mais uma vez para mostrar, primeiro, para mostrar parte da personalidade do próprio Rei Quincy em relação aos arrancares, né? Em relação à crueldade, toda a crueldade de vilão que ele tem, enfim, sendo mostrada agora nesse episódio. Mas não só isso, mas a relação meio que, digamos, intrínseca que existe entre os Quincy's e os arrancares barra Hollows, dá pra dizer, né? Os Quincy's, historicamente, eles eliminavam os Hollows e não dava chance deles serem purificados e a alma deles irem para Soul Society. Eles eliminavam os Hollows e não queriam saber. Então a gente vê isso na prática, um reflexo disso sendo colocado em prática hoje em dia. E outro detalhe é que o Rei Quincy, ele se parece com um velho conhecido nosso, e esse é um outro vídeo que também está engatilhado para sair nos próximos dias.
vai ser uma máquina de vídeo saindo aqui no canal, então por isso que é importante ficar inscrito. A gente teve também a abertura desse episódio que não deixou a desejar no quesito animação. Foram vários animadores muito bem renomados que fizeram parte desse trabalho na abertura, e a grande identidade visual dessa abertura, o grande diferencial dessa abertura foi realmente a questão da escolha de cores, né? A paleta de cores ali completamente em tom de cinzas, se não fosse pelos detalhes em rosa que preenchem os céus e preenchem também, dá pra dizer, o contorno ali dos personagens, né? Uma estética ali que, bom, bem marcante, dá pra dizer. Me lembrou muito o poder do Shunsui, inclusive. E esse foi um episódio mais tranquilo na maior parte dele, né? A gente vê o grupo do Ichigo recebendo a notícia do que aconteceu em Soul Society, depois eles tendo tempo pra processar tudo aquilo, cada um da sua maneira. O Chad, ele vai lá correr e tal, e o Ichigo, ele, pra não se sentir impotente estando parado, ele decide ir dar uma volta e patrulhar a cidade, né? Porque isso é o Ichigo, ele não consegue ficar parado numa situação como essa. E é nessa hora que surge dos céus a Nero, que explica toda a situação pro Ichigo, que obviamente vai até lá ajudar junto da turma, né? O Urahara também aparece, tá sempre por perto dele, né? Tá sempre por ali também. E nisso a gente vai para Huecomundo, onde lá a gente conhece o Quincy letra J, que carrega o apelido de Jaula, se a gente for traduzir em português, né? The Jail em inglês. Algo que vai fazer muito sentido nos próximos episódios, esse apelido dele, né? Com algo que ele vai fazer em relação ao conceito do apelido dele. E esse cara se dá todo... Olha só, é muito engraçado essa parte, porque esse cara, ele se dá todo o trabalho de explicar para os arrancares que estavam ali enfileirados e sendo feitos de escravos, ou, bom, prestes a serem feitos de escravos, para trabalharem para eles, e ele explica todo o processo de seleção lá para eles, só para no final o cara perguntar: ah, a gente vai poder fazer parte... Uou! Meu amigo, não era nem uma questão de ele querer tirar uma dúvida, ele só queria, tipo, confirmar, meu amigo, rodou, pum, perdeu essa... Quem disse que podia falar? Tá contra as regras, e vai começar a furar. Só que ele não se dá por satisfeito e começa a furar um atrás do outro. Taichou, e é muito engraçada essa cena, até lembra o próprio Rei Quincy no começo do episódio ali também matando os arrancar como se fosse nada. E é no Huecomundo que a gente vê rostos bastante conhecidos, como o da Loli e da Menoli, que eram super fanboyzinhas do Aizen na época, né, que tentam enfrentar o Quincy letra J, né, eu ia falar número J, mas letra J, né, e foi uma estratégia muito legal que elas fizeram, né, conseguindo ali se livrar das correntes e depois indo pra cima, só que, meu amigo, não tiveram chance nenhuma, e é nesse momento que a gente vê ali umas cenas de ação muito legais. Primeiro a gente vê também a Halibel, que a gente descobre nesse episódio que virou a governante de Huecomundo, sendo que, bom, ela, a primeira vez que ela aparece como governante já é sendo destronada do seu governo, então... Tudo bem, ela era a espada número 3, mas que teve uma finalização meio deplorável, né? No arco dos arrancar ali, sendo derrotada pelo Aizen por ela estar demorando muito a resolver a situação. Tava lá lutando com o Hitsugai, a galera toda lá. Meu amigo, tá demorando muito e foi finalizada pelo Aizen. Depois a gente não teve notícia nenhuma dela e agora a gente vê que, bom, ela foi solada mais uma vez. Inclusive um detalhe, a gente vê o Rei Quincy fazendo ela de prisioneira, mas o Rei Quincy e ela não estão exatamente em Huecomundo. A gente vê Huecomundo sendo tomado e a gente vê ali vários, né, dos Quincy's presentes, e enfim, ali escravizando os arrancares, os rolos, todo mundo, mas eles não estão. O Rei Quincy em específico, ele não estava em Huecomundo, isso é importante diferenciar. E a gente vê também as 3 subalternas da Halibel, que eram suas 3 bestas aparecendo ali, galera, pra realmente executar as melhores cenas de ação nesse episódio ali e sem censura, galera, do jeito que é pra ser, do jeito que vieram ao mundo ali quando foram desenhadas no mangá também ali, galera. Muito legais cenas de ação dela, muito legais de verdade e contra personagens que nem eram, na verdade, os oponentes principais, como era, por exemplo, o letra J, né, que aparece como
o principal antagonista nesse episódio ali que tá prestes a ser enfrentado. A gente nem vê a luta diretamente contra ele, mas só as ceninhas de ação ali já fica um top de linha. E falando em rosto conhecido, tem um outro rosto conhecido que ele não apareceu nesse episódio, mas vai aparecer no episódio que vem muito provavelmente, né? E falando em coisas que provavelmente vão aparecer nos episódios seguintes, né? Esse episódio do anime, ele mudou algumas ordens de alguns eventos. A gente teve cenas que não necessariamente foram cortadas. Eu não acredito que elas foram cortadas, mas que elas devem aparecer depois, como esse cara que eu falei que é um rosto bem familiar e que vai aparecer logo logo, não tem chance dele não aparecer, mas a gente não teve, por exemplo, coisas como a conversa do Byakuya com o Renji sobre os acontecimentos, enfim, a gente não viu o discurso do Yamamoto para a declaração de guerra, para todo mundo ali, todos os outros capitães começarem a se preparar para a guerra. A gente não viu alguns detalhes como esse ali, se tratando, né, de algumas cenas em Soul Society, mas com certeza vai aparecer episódio que vem, eles devem dar um foco maior, né, nessas partes, nesses pequenos diálogos que ficaram faltando. Mas fora isso, um episódio muito bem adaptado. Obviamente ali, as três bestas não tiveram chance nenhuma, foram completamente derrotadas pela letra J ali, que precisava fazer alguns personagens de escada, para quando o Ichigo aparecesse lá, já ter algum mínimo hype ali, né? Tendo conseguido derrotar uma galerinha interessante ali, uns arrancares ali, minimamente relevantes, né? Então vai ser uma luta maneira que a gente vai ver no episódio que vem, que provavelmente vai vir mais quente do que esse segundo, se Deus quiser. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ficou até o final, não for inscrito ainda, aproveita então para se inscrever. Deixou pro final, tudo bem, mas pode se inscrever agora e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos e confere os últimos vídeos de Bleach que vão aparecer agora na tela para você clicar, beleza? Até a próxima, tchau!